Senhor, usa a minha vida poderosamente como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Estou aqui, Senhor, para servir a Ti. Que o Senhor me diminua e que a Tua graça cresça, que o Teu nome cresça, que eu desapareça, ó Pai. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra nesta noite. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que Tu és nas nossas vidas. Eu Te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero agradecer ao convite pela mesa diaconal que foi feito, né? O pastor veio falar comigo na quarta-feira retrasada, e ele veio falar assim, olha, as irmãs querem que você pregue no Dia das Mulheres. Eu fiquei muito contente, muito alegre e desesperada, meus irmãos. Porque se tem uma coisa que alguém precisa saber sobre mim, uma não, duas, é que eu sou chorona. Eu choro por tudo, eu me emociono por tudo, gente. Tem uma flor caiu da árvore e eu estou chorando. Ai, meu Deus, ela caiu. E eu sou desesperada, em processo de cura, mas desesperada. Eu me desespero muito fácil. Então, eu falei assim, ai, que legal, eu vou pregar lá, que bom, essa oportunidade é maravilhosa. E por dentro, eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que eu vou falar? E me desesperando. E eu falei assim, eu vou tomar um banho, que é no banho que vem as ideias. E fui orar ao Senhor e falei assim, Senhor, o que eu vou falar? Né? Qual o tipo de mensagem que o Senhor quer levar aos corações, não só das mulheres, mas de todas as pessoas que vão estar ali dentro? E aí, meus irmãos, eu fechei os olhos e veio aquelas placas de neon na mente falando, desespero, desespero. E eu falei, vou falar sobre desespero. Vou falar sobre algo que naquele momento me pegou. E aí eu quero falar uma coisa para vocês antes da gente começar a ler a palavra de Deus. Não se desesperem, meus irmãos. Não importa a situação que você está passando, que um ente querido seu está passando, ou que você vai passar, não se desespere. O desespero, ele é um estado emocional que ele antecede todos os outros sentimentos ruins, todas as outras emoções ruins. Porque se nós nos desesperamos, nós ficamos com medo. Se nós nos desesperamos, nós ficamos preocupados. Se nós nos desesperamos, nós ficamos ansiosos. E é todos os sentimentos que o Senhor não quer que nós tenhamos, porque é Ele quem cuida, é Ele quem zela de nós. Então, antes da gente ler a palavra, coloque isso no seu coração. Não há motivo para se desesperar, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Então, todo o desespero que está dentro do seu coração, na sua mente, por algo que você viveu, por algo que você vai viver, ou que alguém próximo de você está vivendo, que caia por terra nessa noite. Porque nosso Deus pode todas as coisas, amém? É isso, irmão, brincadeira. Vamos ler a palavra de Deus? Está em Marcos, capítulo 5. Tá bom? Todo mundo está ouvindo? Assim está melhor? Ai, que bom. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Amém? Vou ler, então. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, apenas piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Agora eu vou reler, meus irmãos, a nossa leitura alternada dessa noite, tá bom? Que se encontra em Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao 13. Vou ler, tá bom, meus irmãos? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos.
Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Nós lemos aqui a respeito de duas mulheres que tinham todos os motivos para se desesperar. Todos os motivos para desistir da vida delas. Mas elas também tinham coisas em comuns e diferentes entre si. A primeira coisa comum e óbvia é que elas eram mulheres. A segunda coisa em comum é que elas já sofriam por muitos anos de uma doença. A Bíblia vai relatar que a mulher do fluxo de sangue já sofria há 12 anos com aquela hemorragia. E ela gastou tudo que ela tinha com médicos e a situação dela só piorava. Quantas vezes nós não estamos numa situação que nós nem esgotamos os nossos recursos e já desistimos? Seja dentro do casamento, seja na educação dos filhos, seja no serviço. Ministerialmente falando, quantas vezes as nossas opiniões são divergentes e de vez nós esgotarmos todos os nossos recursos, tentando ali fazer apaziguar, tentando fazer com que a situação fique melhor, a gente desiste. Essa mulher, ela tinha todos os motivos para desistir e ela não desistiu. Lá em Marcos, no mesmo capítulo, no verso 23, vai dizer que Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo para curar outra mulher, que era a filha de Jairo. Nós falamos no PDA uma coisa muito interessante, que quando o Senhor tem propósito nas nossas vidas, Ele faz no meio do caminho as coisas. Ele estava indo numa direção para nós tão contrária, para aquela mulher tão contrária, mas ela tinha uma oportunidade ali de ser curada. Às vezes na nossa situação, na situação da nossa vida, o Senhor Ele vai curar no meio do caminho. Ele vai fazer com que nós sejamos restaurados no meio do caminho. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas essa mulher, ela só foi até Jesus porque ela teve conhecimento da fama de Jesus. Então, se nós temos dúvidas do porquê nós devemos pregar, e se nós devemos pregar o Evangelho, essa é a resposta. Porque as pessoas precisam saber da fama de Jesus. Foi por causa disso que essa mulher, de ter esgotado os seus recursos, ainda assim sabia que ela poderia contar com esse. Porque alguém falou para ela: olha, Jesus está por aqui. Ele pode fazer alguma coisa por você. Então, ela detinha o conhecimento. Por que essa mulher ela foi até Jesus? Porque ela tinha 3 coisas importantes: conhecimento, necessidade e ação. Ela conhecia sobre os feitos de Jesus, porque falaram para ela, né? Ela começou ali, talvez, colher informação. Ela sabia que Jesus liberava uma palavra e tocava nas pessoas para elas serem curadas. Ela tinha uma necessidade, ela precisava ser curada. E ela agiu. Nós precisamos lembrar dessas 3 coisas na nossa vida. Que nós conhecemos a Jesus, ou deveríamos conhecer Jesus, os feitos que Ele fez na nossa vida e que Ele está fazendo ainda. Nós precisamos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades. Coisa que o crente, meus irmãos, é engraçado, que nós temos 2 orações. A repetida, que a gente ora até pelos cachorros, para Deus abençoar os cachorros. E aquela, Senhor, Tu sabes. Porque a gente está tão cansada de orar pela mesma coisa, que a gente vira para Deus e fala assim: Senhor, Tu sabes. Tu sabes o que está no meu coração. Tu sabes o que está na minha alma. E, na verdade, o Senhor, Ele quer ouvir. Ele sabe realmente o que está passando nas nossas vidas. Mas Ele quer ouvir de nós o que está acontecendo. Porque, às vezes, nós estamos orando por um pé quebrado. Mas não é esse o real problema. Às vezes, o problema está na locomoção. Eu não venho na igreja porque eu estou com o pé quebrado. Mas se você começar a orar para o Senhor e falar assim: Senhor, meu pé está quebrado. É um motivo de eu não estar na tua casa. Mas isso estão acontecendo. E o Senhor, Ele vê um problema no geral e Ele fala assim: peraí que eu vou enviar um irmão para te dar uma carona e você vai vir para a igreja. Por isso que nós precisamos orar pelas nossas necessidades. O Senhor conhece, Ele sabe de cada uma, mas nós precisamos descrever para Ele o que dói em nós. É o cansaço que dói? É o desespero? É a decepção, a ansiedade, a depressão? Descreva para o Senhor o que dói na sua vida. Porque ela teve essas 3 coisas fundamentais na vida dela: a necessidade, o conhecimento e a ação. Meus irmãos, essa mulher, ela decidiu sair da situação que ela estava, da condição que ela estava,
e foi até Jesus. Às vezes é um ato nosso que precisa para a gente sair dessa situação que a gente está de desespero, de ansiedade, de depressão, de decepção, de desânimo. Engraçado que no domingo passado, eu estava lá atrás com algumas mulheres da igreja e eu estava sentada no chão. E aí já tinha acabado o culto, já tinha bastante gente ido embora. E eu estava sentada no chão, eu estava com uma saia, mas ela vinha quase no pé. E eu estava vendo de longe, assim, o pastor estava recolhendo as coisas do Lourenço já para ir embora. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou levantar desse chão? Porque eu estava conversando com uma grávida, a outra estava segurando um monte de coisa. Eu falei, quem vai me ajudar a levantar? E o Lourenço estava brincando ali com as pedrinhas e eu falei assim, Lolo, vem ajudar a mãe a levantar? Meus irmãos, quem viu, viu. Ele veio todo fofo, ele pegou a minha mão e ele levantou a minha mão. Mas quem fez o esforço para sair do chão fui eu. Eu que tive que fazer a força para sair de onde eu estava. Às vezes, na nossa vida, o Senhor ele vai nos estender as mãos, mas é nós que vamos precisar tocar nela. Às vezes, Ele vai abrir o mar, ou às vezes Ele vai falar assim para nós, quero que você ande sobre a água. Mas é nós que vamos dar os passos até Ele. E às vezes Ele vai nos chamar a pegar e de alguma forma, libertar os cativos, de pregar para as pessoas. Mas é com a nossa boca, com a nossa voz, que nós vamos fazer isso. O que importa saber é que o Senhor, é que é a mão do Senhor que vai se estender para nós. É que é a voz dEle que vai nos chamar a vir andar sobre as águas. E que é Ele que vai colocar em nós as palavras, as iluminações corretas para pregar para a vida de alguém. Nós precisamos descansar no Senhor. Essa mulher, ela tinha todos os motivos, meus irmãos, para não estar ali. Ela, na lei de Moisés, uma pessoa que estava nesse fluxo de sangue que ela estava, nessa hemorragia, ela não poderia estar em contato com a sociedade. Ela tinha que estar isolada. Porque tudo que ela tocasse, ou todas as pessoas que tocassem nela, seria impura como ela. Lá em Levíticos 15 vai tratar sobre isso direitinho. Mas ela estava nessa situação. E, meus irmãos, o pastor ele fala uma coisa muito interessante, que nós devemos nos colocar no texto bíblico. Devemos pensar como que essa mulher agiu. Pensa comigo, meus irmãos. Ela era considerada uma mulher impura. Ela não poderia estar em sociedade. Ela avistou aquela multidão e pensou assim, Senhor, se alguém me reconhecer, ferrou. Se alguém falar assim, olha, aquela mulher é impura, ela não pode estar ali. E ela pensou assim, creio eu, né? Tá, ninguém pode tocar em mim porque eu sou uma impura. Eu não posso tocar nas pessoas porque eu sou impura. E as pessoas que, de certa forma, quebrassem a lei de Moisés, uma das consequências era o apedrejamento. Então, acho que ela pensou assim, se eu pedir para o Senhor me tocar, porque ela tem conhecimento de que o Senhor curava através da palavra e tocando nas pessoas. Então, acho que ela pensou assim, se eu pedir para que Jesus me tocasse, ele ia ser considerado impuro se alguém me reconhecesse. E talvez nós morreríamos, porque ele se tornou impuro, eu estou impura, nós estamos onde não deveria estar, eu teria que estar ali certo de um isolamento, numa quarentena. Então, ela teve um plano. Tá, eu não posso tocar, eu não posso pedir para que o Senhor toque em mim, mas eu posso tocar no manto dele. Eu nem vou tocar nele para que não torne ele impuro diante da sociedade. Eu vou tocar apenas no manto. Olha que poderoso isso. Talvez ela pode ter sido, numa ordem cronológica, teológica falando, a primeira pessoa a inaugurar essa forma de cura. Ao invés de ser tocada por Jesus, ela tocou nele. Muitas igrejas, creio eu, que pregam esse evangelho, essa passagem, aqui também talvez já tenham pregado, mas faz sentido pregá-las várias vezes. Porque olha que poderosa essa fé. Então eu colocaria naqueles pontos mais importantes do conhecimento, da ação e da necessidade, a fé também. Porque quando nós temos uma necessidade, quando nós temos um conhecimento, quando nós temos uma ação diante das coisas que estão passando na nossa vida, se nós não tivermos fé, tudo isso é em vão. Ela bolou um plano, meus irmãos, e ela não se desesperou. Eu acho que essa foi a parte mais fácil para ela e mais difícil para nós hoje.
Pelo menos para mim, uma pessoa desesperada em processo de cura. Porque se eu visse a multidão e pensasse que se eu burlasse as leis, as pessoas poderiam me reconhecer e falasse assim, vamos pegar essa menina, vamos tirar ela daqui à força e vamos dar um julgamento para ela, porque o que ela está fazendo não pode fazer. Ela simplesmente deixou tudo isso de canto e foi tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Porque eu creio que essa mulher, ela queria viver de qualquer jeito. Ela gastou tudo que ela tinha só para ser curada. Ela deveria amar a vida. Quantas vezes a gente, às vezes, até pede para o Senhor, para que, Senhor, me leva, me tira desse mundo. Essa mulher, ela tinha todos os motivos para fazer essa oração. E ela não fez. Ela teve uma ação de buscar ao Senhor. Nós precisamos ter essa ação. Está difícil? Não consigo ouvir a voz do Senhor. Então para. Volta a conhecer o que Jesus fez e faz na sua vida. Fez na Bíblia, faz hoje, porque Ele faz milagres ainda hoje. Pega a sua necessidade e apresenta diante do Senhor. Deus, está difícil, eu não consigo. Eu estou cansada, eu estou exausta. Eu me sinto uma pessoa fora do aquário, porque eu estou fazendo tudo que, de certa forma, eu acho que não te agrada. Eu queria estar mais presente, eu queria fazer mais coisas. E peça para o Senhor, de alguma forma, tratar isso na sua vida. Apresente e com fé. Essa é a parte mais importante para nós que somos cristãos. Precisamos agir com fé e na fé. E precisamos, meus irmãos, não nos desesperarmos. Parar e calar as vozes da vida e começar a ouvir o dono da vida. O que Ele está falando para nós? O que Ele está falando para nós fazermos? É para romper a multidão? Então vamos romper a multidão. Tá, mas e a mulher encurvada, que nós lemos sobre ela? O que tem a ver essa mulher encurvada? Meus irmãos, existem 3 diferenças da mulher encurvada para a mulher do fluxo de sangue. A primeira diferença é que a doença dela era totalmente visível. Todo mundo via que aquela mulher ela estava encurvada. A segunda diferença é que a sua doença não era física, era espiritual. E a terceira diferença é que ela não foi até Jesus para ser curada. Porque pela lei judaica, nos sábados, não poderia haver milagres. Ela foi tão somente até a sinagoga para ouvir a respeito de Jesus. Quantas vezes as nossas necessidades, as nossas doenças, nos impedem de vir à casa do Senhor? Meus irmãos, eu não sei o que é você passar 18 anos assim. Você pensa que a vida passava sobre ela. Os pássaros, o sol nascia, o sol se punha. E a Bíblia vai dizer que de modo algum ela se endireitava. Então eu penso que ela não virava para lá, não virava, ela simplesmente ficava na mesma posição durante 18 anos. E ela estava na sinagoga para ouvir a Jesus. Talvez ela não viu Jesus ali, porque ela estava encurvada, mas ela ouviu a voz do Senhor. E ela estava ali, tão somente para ter o conhecimento de Deus. Nós precisamos, independente da nossa situação e condição, estar na casa do Pai. Porque ela não foi ali para ser curada. Ela não estava vendo Jesus, mas Jesus viu ela. Jesus a curou. Ela não tocou, mas ela foi tocada por Jesus. É incrível, meus irmãos, como que na nossa vida a gente consegue pedir oração para as nossas doenças físicas. Não estou falando que nós não devemos pedir, pelo contrário, quanto mais oração, melhor. Mas é muito fácil a gente chegar nos irmãos e falar assim, ora por mim, eu estou com dor de cabeça, ora por mim, eu estou com a perna dolorida, ora por mim, as minhas costas doem. Mas a vida espiritual, a gente tem até vergonha de falar assim, ora por mim, eu estou fraca na fé. Ora por mim, eu estou desanimada na fé. Ora por mim, eu não tenho anseio e vontade de estar na igreja. A nossa vida espiritual e a nossa luta espiritual, muitas das vezes vai ser contra nós mesmos.
O pastor Douglas Gonçalves, ele diz uma coisa muito interessante. O peixe, ele não sofre uma crise existencial, porque ele está no mar nadando. O pássaro, ele não sofre uma crise existencial, porque ele está no céu voando. Mas se nós pegarmos o pássaro e colocarmos ele dentro do mar, ele vai morrer. Se nós pegarmos o peixe e colocarmos ele fora do mar, ele vai morrer. Porque eles pararam de fazer aquilo que eles foram criados e chamados a ser e fazer. Às vezes a nossa vida espiritual, a nossa doença espiritual, está aí porque a gente não está fazendo o que o Senhor mandou a gente fazer. As nossas dores físicas estão gritando muito mais do que a nossa dor espiritual. Nós conseguimos ver impedimentos, porque nós estamos cansados, mas não conseguimos ver motivos para estar na igreja, porque nós estamos cansados. Essa mulher, meus irmãos, 18 anos desse jeito. E ela não foi para ser curada. Ela estava ali para ouvir mais uma vez o que o Senhor tinha para fazer. Quando nós estamos no local certo, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, o Senhor libera sobre nós a cura. O Senhor libera sobre nós aquilo que necessitamos. Só que nós não podemos inverter os papéis. Não podemos inverter os papéis da mulher do fluxo de sangue e nem da mulher encurvada. Não podemos deixar que a nossa doença física fale mais alto que a nossa doença espiritual. Não podemos deixar que a nossa vida se resuma àquilo que para o mundo é forma de distanciamento do Senhor. A nossa necessidade deve nos aproximar do Senhor, porque é Ele quem cura. É Ele quem pode fazer todas as coisas. É Ele que libera sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos. E essas duas mulheres, elas fizeram isso. Uma, porque necessitava e já tinha esgotado todos os seus recursos e viu uma oportunidade. A outra, porque de tanto sofrer, ela só queria ouvir palavras de conforto, talvez. E ela foi aonde o Senhor estava. Não deixe que a sua vida espiritual, a forma como você está hoje, cansado, desanimado, pedindo para que o Senhor te dê um fôlego de vida. Não deixe que isso te impeça de estar aonde Jesus está, aonde a cura é liberada. Deus pode curar você dentro da sua casa, curar você no mercado, pode curar você no shopping, pode curar onde você quiser, porque Deus é Deus e nada impede Ele disso. Mas nós precisamos estar em comunidade, em comunhão. Nós precisamos vir aonde o Senhor está. Essas duas mulheres foram ao encontro de Jesus. Então, meus irmãos, são duas mulheres diferentes. São duas doenças diferentes. E são duas curas diferentes. Mas o mesmo Deus. A sua doença não é a maior que a doença dela, não é a maior que a doença dele, não é maior que a doença dela. Mas quando apresentada diante do Senhor, Ele cura igualmente, segundo a vontade dEle, é claro. Mas elas precisam ser apresentadas diante do Senhor. Precisamos deixar e romper as multidões. Precisamos ir até aonde o Senhor está. Precisamos tocar nas vestes do Senhor e ser tocada por Ele. Você pode achar que Ele não está te vendo. Talvez essa mulher encurvada tenha pensado isso. Bom, eu não estou vendo Ele, porque pensa, meus irmãos, ela está encurvada. Se todo mundo está de pé, ninguém vai ver uma pessoa encurvada. Então ela pode ter pensado assim, bom, Jesus não vai me ver, eu não vou ver Ele, o que importa é que eu estou aqui ouvindo. É isso que... E não, meus irmãos, Deus viu a intenção do coração dessa mulher. Quando a sua intenção está nas coisas do reino, o Senhor faz as coisas acontecerem. Quando a sua intenção está em receber coisas sobrenaturais e está em querer conhecer a Jesus, a sua cura vai apenas tocando no manto dele. E para concluir, meus irmãos, às vezes, o Senhor vai fazer o que Ele fez com essas duas mulheres. Às vezes Ele vai pegar, te chamar à frente, como Ele fez com a mulher encurvada. Às vezes Ele vai pegar e te chamar no meio da multidão, como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, para que você testemunhe do milagre que o Senhor fez na sua vida. Porque isso é importante.
As multidões ouviram o que o Senhor fez naquela tarde com aquela mulher. As pessoas da sinagoga questionaram a Jesus: como você pode curar ela no sábado? E ele curou ela no sábado. Quando o Senhor te chamar à frente, quando o Senhor te chamar a pregar sobre o que aconteceu com você, testemunhe com fé. Porque isso é uma forma de pregação. Isso é uma forma de levar o evangelho. Não para os de fora, claro, é uma forma também, como a gente tem estudado hoje de manhã sobre missões. Mas às vezes para você que se esqueceu do que Deus é capaz. Quando você vê que o Senhor já te curou uma vez, que o Senhor já fez milagres em pessoas próximas, a forma de testemunhar é voltar você para aquele momento e te lembrar que Deus fez e hoje Ele ainda faz. Então não importa como você está nessa noite, você é mulher principalmente. Porque a mulher, gente, não é falando mal dos homens, mas a mulher ela é um ser emocional demais. Ela é racional, mas ela é muita emoção. E todas as emoções possíveis a mulher às vezes consegue sentir em segundos. Ela fica brava, alegre, feliz, ela fica irritada, tudo numa vez. Então é um turbilhão de sentimentos. Mas quando ela toca em Jesus, ela só se lembra de uma coisa: eu sirvo um Deus maravilhoso. Você quer bênçãos? Amém. Você quer milagres? Amém. Você quer transformação? Amém. Mas coloque isso diante do Senhor. Faça planos. Essa mulher fez um plano. A mulher do fluxo de sangue, ela apresentou diante do Senhor um plano. Não vou pedir para ele tocar em mim, de jeito nenhum, porque senão ele vai se tornar um impuro. Eu vou tocar no manto dele. Nosso plano hoje, já que o véu se rasgou e a gente tem livre acesso a Jesus, a Deus, é jejuar, é orar, é esperar no Senhor. Esse é o melhor plano que existe. Quero pedir que o Ministério de Louvor venha à frente. E eu quero pedir para que as mulheres venham à frente. Mas você coloque no seu coração o seguinte sentimento. Eu quero tocar em Jesus hoje. Eu quero ser tocada e transformada por Jesus hoje. A minha condição, a forma como eu estou hoje, ela não pode mais me impedir de estar na casa de Deus. Ela não pode mais ser um empecilho para honrar ao Senhor com os meus dons. Ela não pode ser mais impedimento de eu me sentir fraca, exausta, cansada, sobrecarregada. Porque hoje o Senhor vai tocar em nós. Eu creio nisso. Então venha com esse coração, com essa fé. Eu quero pedir para que os homens se coloquem de pé também. E estenda a tua mão para orar por essas mulheres. E com a outra mão, coloque ela no seu coração e peça a mesma coisa. Para que o Senhor toque em você. Para que o Senhor te cure. Para que haja transformação na sua vida. Amém?